Vem para cá, meu amigo. Deixa Deus te usar. Fica à vontade, a casa é sua. Glória a Deus. Aleluia, graça e paz a todos. Que alegria estar com vocês. Que igreja linda, viva. É tão precioso ver aquilo que Deus está fazendo aqui, que Deus tem liberado sobre vocês. Agora, a melhor notícia é que maiores coisas Ele vai fazer, que o melhor de Deus ainda está por vir. É tão bom saber que aquilo que nos toma também é aquilo que nos molda. Aquilo que nos toma governa a nossa vida. Obrigado. Aquilo que nos toma guia a nossa vida. E o Espírito Santo está aqui, fluindo neste lugar, se revelando sobre você. O que eu faço aqui hoje, eu sou uma espécie de entregador de correios. Aquele que entrega os correios não determina aquilo que você vai receber, mas sim aquele que enviou o presente para você. O Espírito Santo tem presentes para você essa noite. Ele tem muito para manifestar sobre você, para manifestar sobre a sua casa, para manifestar sobre a sua família. Que seja um tempo de muito empoderamento, que Ele venha potencializar a chamada que você tem, o ministério que você tem, a vocação que você tem, e que Ele possa te usar de forma tão especial. Minha gratidão a Deus por essa preciosa igreja, a EBR, que tem feito um trabalho tão lindo, né? Tão especial. Bispo Rocha, muito obrigado, Bispo. Que prazer estar aqui, que alegria estar com vocês. É uma honra para mim mesmo, sempre poder levar a palavra, compartilhar o Evangelho, que é o poder de Deus. Está aqui também, como foi dito, Pastor Ézio, Pastor Elizabeth, que são amigos tão preciosos. Eu cheguei ontem em Portugal, né? E eu já volto agora de madrugada, né? Então, cheguei ontem para ministrar com eles. E eu tenho que comentar isso aqui, Bispo Rocha, porque eu ministrei hoje pela manhã na festa e ontem à noite. Poucos pastores fazem isso. Eu não estou muito acostumado com isso. Normalmente, onde eu vou pregar, os pastores falam, somente aqui. Não sai daqui. E eu tenho que honrar, Pastor Ézio, sua vida, pastora, sua vida. Obrigado por isso. Obrigado pela sensibilidade também de permitir eu estar aqui ministrando. Eu sei do investimento de vocês que não foi baixo para eu estar aqui, mas obrigado por isso. Muito obrigado mesmo. O Pastor Ézio falou tão bem, falou assim, não, o Bispo Rocha é meu amigo, é um homem de Deus, eu quero que você vá lá também. Obrigado por isso também, muito feliz de estar aqui. Glória a Deus. Eu me chamo Rinaldo, fui bem apresentado, sou casado, muito bem casado com a Cecília. Eu sou o pai da Manuela e também papai do Henrico. Sou pastor em Goiânia, da Igreja Impactados. Deus tem feito coisas tão lindas na igreja. Hoje somos na igreja local mais de 7.000 discípulos, mas também temos alguns campos espalhados em alguns lugares. A gente tem visto realmente a generosidade de Deus, a bondade de Deus sobre nós, sobre a família espiritual, sobre a igreja. Eu sempre estou em algum lugar, podendo levar a palavra. É tão bom, eu tenho ovelhas de Goiânia que estão aqui. Faz assim as ovelhas de Goiânia aqui, olha só, isso é maravilhoso, isso é um presente, estar bem acompanhado. Estar bem acompanhado é realmente uma alegria muito grande, um privilégio muito especial. Eu lancei agora no mês passado no Brasil a primeira Bíblia de estudo de curas e milagres. Isso é um presente para a igreja brasileira, a igreja em Portugal. Acredito que vai edificar muito você. Eu trouxe apenas ali 16 Bíblias. Só 16 Bíblias. Então esse material é riquíssimo. De Gênesis a Apocalipse eu comento aqui sobre os fatos sobrenaturais, sobre as curas, sobre os milagres. Eu falo aqui da luz teológica. Então vai realmente abençoar muito você, vai edificar muito sua vida. E todo leitor da Bíblia, estudioso da Bíblia, tem que ter esse material, né? Um material que vai com certeza abençoar você. Eu tenho vários livros escritos também no site, a gente sempre está levando nos lugares, mas hoje especialmente
eu trouxe essa Bíblia de estudo de curas e milagres, que eu estou bem feliz. Lançamos pela CPP, que é a Casa Publicadora Paulista. Vai ser uma bênção. É uma Bíblia colorida. Olha só como ela é linda. Uma Bíblia toda colorida. Olha isso aqui. Material riquíssimo. Olha só. Ficou lindo, não ficou? Uau! Ficou lindo todo esse material. A letra é grande. Aleluia. Deus seja louvado. A linguagem King James. Então depois passe lá. Qual que é o valor, bispo? 40 euros. É barato. É, porque no Brasil a gente vende ela por 320, 340 no Brasil. Então 40 euros. Tá no preço, né? Tá bem no preço. Eu não sou muito bom de converter, não. Mas passe lá depois e adquira a sua Bíblia. No final posso também estar assinando para alguns irmãos, aqueles que querem que eu faça isso. Atos capítulo 4, no versículo 31. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, se você preferir, Evangelho do Espírito Santo. No capítulo de número 4, no versículo de número 31. Depois me ajudem com o horário, só fazendo ok para mim. Eu estou com o horário aqui, mas só para eu me organizar. Então, meus amigos vão me ajudar com isso aqui. Porque pastor que fala muito não volta. Eu quero voltar. Atos capítulo 4, versículo 31, diz assim o texto sagrado. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Feche os olhos por um instante só. Espírito Santo, nós queremos muito ouvir a sua voz, queremos muito ser edificados e ministrados nessa noite. Espírito Santo, esta igreja é sua, este lugar é seu. Fique à vontade para se mover, para se manifestar, para liberar poder e autoridade sobre nós. Não é uma noite comum, claro, nenhuma noite neste lugar é comum, nenhum culto aqui é comum. Mas eu te peço, Espírito Santo, venha assim orar-se de nós, venha nos possuir completamente, venha tomar este ambiente com o seu poder e com a sua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, alguns chamam também de Evangelho do Espírito Santo. Fala sobre como a igreja nasceu e como a igreja cresceu. Jerusalém, Síria, África, Ásia, em toda a Europa. É lindo ver o avanço da igreja. Gente como Pedro, João, Filipe, Paulo, Barnabé, tantos outros, sendo testemunhas do Espírito Santo. O texto-chave de Atos, Atos capítulo 1, versículo 8 diz: recebam deste poder do Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. É lindo e precioso ver que onde o Espírito Santo está, existe entusiasmo, existe crescimento, existe movimento. Aonde o Espírito Santo está, coisas incríveis acontecem. Eu vejo uma igreja que se move pelo Espírito, não dá um passo sequer sem a direção do Espírito. Existe uma necessidade urgente da igreja primitiva pela manifestação e pelo empoderamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, no livro de Atos, ele é 50 vezes mencionado. Vejo uma igreja que necessita da manifestação do Espírito Santo. A gente entende que onde o Espírito de Deus está, a tristeza se transforma em alegria, o prejuízo se transforma em lucro, a derrota se transforma em vitória, o impossível se transforma naquilo que é possível. Eu tenho que falar isso aqui, eu sei que você sabe, o Espírito Santo, ele está aqui nesta igreja, ele se move aqui, ele é o dono desta obra, é o dono desta igreja, ele se revela em nós, se revela através de nós. Você sabe, não tem nada pior do que entrar em uma igreja sonolenta, uma igreja apática, uma igreja fria. Quando uma igreja perde o seu fervor espiritual,
ela deixa de ser um organismo vivo e passa a ser apenas uma organização. Depende muito de máquinas, de artifícios, de personalidades. Ainda bem que esta igreja não. A IBR depende do Espírito Santo de Deus. Ele se move, ele flui, ele se manifesta, ele nos empodera, ele faz isso conosco. E o que existe em nós é uma necessidade urgente pela ação do Espírito Santo, por essa liberação do Espírito. Paulo diz que a nossa linguagem em pregação não pode consistir em palavras de persuasão, mas sim nessa demonstração do Espírito, e essa demonstração do poder do Espírito. Foi Paulo quem disse que em parte eu conheço, mas em parte eu profetizo. Então meu desafio é interagir com o Espírito, é entender a importância desta relação com o Espírito Santo. Eu sei que muita gente até ora pedindo poder, unção, autoridade. Alguns oram pedindo avivamento, despertamento espiritual. Mas eles fazem aquilo que Deus absolutamente abomina. Eles rejeitam a obra do Senhor. É uma espécie de candelabro escondido, uma candeia debaixo da cama. É o sal sem sabor, é a pompa diante dos homens, mas que não tem glória diante de Deus. Eu sempre falo aos meus pastores sobre isso. Deus prefere uma prostituta sincera do que um líder religioso hipócrita. O que Deus Ele quer de mim, essa verdade. O que Deus deseja de mim, meu coração rasgado para Ele. Eu acredito, IBR, que haverá sobre vocês, nesses dias, uma liberação tão forte do Espírito Santo. Foi dito aqui sobre esse tempo de expansão. Existe uma palavra profética que está ecoando nesta igreja. Pega essa palavra, é uma profecia. E profecia é mais que uma predição. A profecia, ela tem o poder de criar o futuro, de estabelecer os próximos dias. Os próximos dias não serão dias comuns, serão dias memoráveis para esta igreja, porque haverá uma unção do Espírito Santo sobre você. Deus levantará aqui homens e mulheres que vão voar como a águia, na força de um leão, vão correr como a corça. Haverá uma unção do Espírito Santo sobre você, e Ele te levará a uma nova realidade no Espírito para esse tempo. É assim que Ele faz. Será que a gente consegue imaginar o que está por vir nesses dias? O texto que eu li diz que esta igreja orou. E assim que terminaram de orar, pastor Ézio, esta igreja orou, bispo Rocha, como esta igreja aqui. Sabe, a igreja de Jerusalém não tinha apenas boa teologia da oração. Essa igreja efetivamente orava. Foi Spurgeon quem disse, em geral, jamais veremos muitas melhorias nas igrejas se a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Oração. Oração. Certa vez, a rainha da Inglaterra, a rainha Mary, ela falou o seguinte: eu não tenho medo do exército escocês, eu só tenho medo da oração de John Knox. John Knox orava assim: Deus me dê Escócia, senão eu morro. A oração que te move também moverá a mão do próprio Deus. Oração. Um cristão que não ora é como um guerreiro que vai para a batalha completamente desarmado. A importância da oração. A oração é o remédio contra desastres dessa vida. O que é a oração? A oração é este fôlego do cristianismo. A oração acalma a tempestade dentro de você, para que você possa acalmar a tempestade que está fora de você. Tempo dedicado para oração. É por isso que tempo em oração não é tempo gasto. Tempo em oração é tempo investido. Oração. Tempo de oração. O preço pago da oração. Jesus Cristo vivia isso todos os dias. Antes do amanhecer do dia, Ele se retirava. Ele ia para o deserto. Ele subia um monte. Ele ia para um lugar solitário e investia tempo em oração. O Oriente Médio, eu estava essa semana lá. O dia começa às 4 horas da manhã. Todos os dias Jesus, antes do amanhecer do dia, se retirava para orar. Investia tempo em oração. E orava por 4, 5, 6 horas. Sempre que ele orava, ele deixava os discípulos a sós e investia tempo em oração. Isso aqui pode sacudir um pouco a nossa teologia, mas é uma verdade. Sempre que ele orar, ele se afastava dos discípulos.
O texto sempre diz: deixando os discípulos a sós, se retirava para orar. Porque a oração fala sobre o secreto, sobre o tempo a sós. A gente gosta de orar em grupo, porque a gente não gosta de orar. Na oração em grupo, todo mundo aumenta a voz e ninguém diz nada. Mas o que é oração? A oração é a verdade do seu íntimo. É quando a sua alma grita. O clamor é o grito que age pela fé. É o grito mais profundo do seu ser, que busca a resposta que o homem não pode dar, que o dinheiro não pode comprar, que a inteligência não pode encontrar. O clamor é isso. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Você sabe de qual o texto? Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Salmos de número 4, verso 3. Sabei, pois que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Deuteronômio capítulo 26, versículo 7. Clamamos a Deus, Deus de nossos pais, e Ele nos ouviu. Atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho, para a nossa opressão. Aonde existe o clamor, existe a resposta do Senhor, é fato. Observe a cena, sempre era igual. Terminando ali de orar, o dia já tinha amanhecido, os discípulos chegavam. Agora Jesus falava: vamos para a cidade. Ele chegava no leproso e dizia: o que tu queres que eu te faça? O leproso: quero ficar limpo. Cristo dizia: seja limpo. Fração de segundos ficava limpo. Cristo chegava no cego e dizia: o que tu queres que eu te faça? O cego dizia: eu quero ver. Cristo dizia: então veja. Fração de segundos, visão aberta. Imagina o espanto dos discípulos. Como pode isso acontecer? Como pode em fração de segundos isso acontecer? O segredo é: Jesus investia horas em oração. Foi muito fácil para os discípulos compreenderem: se a gente investe horas com Deus, vamos gastar minutos resolvendo problemas com os homens. Qual é o nosso problema? Ficamos minutos com Deus, e olhe lá, e ficamos horas, dias, semanas, meses e anos tentando resolver problemas dessa vida. Qual foi a única coisa que os discípulos pediram para Jesus nos 3 anos e meio de ministério de Jesus? Nos ensine como orar. Eu pediria para Jesus: me ensine a multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas, ressuscitar mortos. Mas os discípulos só pediram uma coisa: nos ensine como a gente deve orar. Nós queremos fazer o que você faz: oração. Tempo dedicado para a oração. Para substituir Judas como apóstolo, a igreja orou. Quando Pedro estava à espera da execução, a igreja orou. Quando os apóstolos foram presos e espancados, a igreja orou. A prova da conversão legítima de Saulo a Cristo era que ele estava orando. Todo avivamento começa com a oração. Todo avivamento começa com você sozinho dentro do seu quarto. Vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto e só saia de lá quando Jesus te chamar para sair. Tempo dedicado em oração. Tempo investido em oração. Tempo de um profundo relacionamento. Imagina essa cena: eu sou muito bem casado. Imagina eu acordar cedo e não dar bom dia para minha esposa. Imagina eu ir para o escritório, ir para a empresa e não despedir da minha esposa. Imagina eu almoçar fora de casa e não perguntar se ela está bem ou se ela já almoçou. Imagina eu passar a tarde inteira fora de casa e não mandar para ela uma mensagem dizendo: eu te amo, você é linda. Imagina eu chegar em casa, final do dia, meu mundo de Bob, ligar a TV, você está no sofá, ficando ali. Imagina eu sentar à mesa com o celular na mão e não ter olho no olho. Imagina eu ir para a cama, virar para ela e falar: e aí, amor, vai rolar alguma coisa? O que vai acontecer? Ela falar para mim: você acha que eu sou o quê? Desculpa a expressão, porque pode ser forte. Você acha que eu sou uma garota de programa? Você acha que eu sou uma amante? Você acha que eu sou o quê? Muitos tratam o Espírito Santo assim. Esquecem dele o dia todo, esquecem dele a semana toda. Mas na reunião pública falam: Espírito Santo, eu quero te sentir. Eu quero me relacionar com você. O Espírito Santo não é uma força.
não é uma coisa, não é uma energia, Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Esta igreja orou, entendeu a importância da oração. É por isso que diz a Bíblia, orai sem. Se eu quiser parar de pregar, eu posso, claro. Se eu quiser parar de tocar um instrumento musical, eu posso, claro. Se eu quiser parar de servir um departamento da igreja, tudo bem, eu posso, claro. Não é aquilo que Deus quer, mas eu posso fazer isso. Mas só tem uma coisa que eu jamais vou poder parar de fazer. Eu não posso parar de orar. Porque oração é uma questão de sobrevivência. Oração é uma questão de vida ou morte. Para de orar, você vai começar a pecar. Para de orar, sua mente será cauterizada. Volte a orar. Eu vou falar mais forte, volte a orar. Não, eu vou ter que gritar para alguém, volte a orar. Não tem nada que a oração não possa mudar. Não tem nada que a oração não possa transformar. Imaginem uma igreja inteira como essa, se movendo assim. Cada filho espiritual desta casa, vivendo a importância de uma vida de oração. Esta igreja orou. O texto diz que após a igreja orar, o prédio tremeu. Eles ficaram plenos do Espírito Santo. Porque após a oração existe o poder de Deus. O que vai acontecer aqui essa noite? O poder de Deus virá sobre você. E o que Deus quer fazer nesses dias? Ele quer sacudir a igreja. Ele quer agitar a igreja. Porque Ele quer nos tirar de uma própria satisfação pessoal, para sermos ainda mais usados pelo Senhor nesses dias. O que Ele quer fazer com a igreja esses dias? Ele quer nos tirar de uma zona de conforto. Porque a maior ameaça para o mover de Deus em uma igreja é a falta da vontade de mudar. Quando uma igreja não quer mudar, essa é a ameaça para o mover de Deus, para o que está por vir, para aquilo que Deus quer fazer, para os próximos dias que serão incríveis, memoráveis, inesquecíveis para esta igreja. Não se acomode, não se acostume com esse ambiente, não se acostume com esse lugar. Deus tem algo grande para fazer nos próximos dias. Vocês estão entrando em um ciclo novo da igreja, de celebração desta igreja. É um novo aniversário que está vindo, é um novo tempo que está chegando. Serão 40 dias proféticos sobre a igreja, serão dias inesquecíveis para o ministério. Há uma preparação, a terra está pronta. Se preparem para isso, para aquilo que Deus quer fazer, porque o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação muito poderosa nessa terra. Ele está liberando sobre a igreja. Há uma palavra que está ecoando nesses dias, que reverbera nesta igreja local, para a expansão da igreja na Europa inteira, no mundo inteiro. É um tempo de Deus sacudir você. Vou falar mais forte, é um tempo de Deus agitar você nesses dias, para uma nova unção que se manifestará, para um novo poder que será liberado sobre a igreja. Não faltará nada enquanto tiver vasilhas vazias. O azeite não vai parar de jorrar. Não faltará recursos, não faltará provisão, não faltará milagres, não faltará nada nesse tempo. Dá para você imaginar comigo o que Deus quer fazer, o que o Espírito Santo Ele quer liberar aqui. Mas como é isso? Como Deus faz? Deus faz assim. Não trabalha como homem, não faz como homem. Ele levanta pessoas que nós jamais delegaríamos poder algum, e Ele faz dessas ferramentas extraordinárias da terra. Isso, que negócio é esse? Jacó, o enganador, tornou-se o pai da nação de Israel. José, um escravo, salvou sua família inteira. Quem era Moisés? Pastor de ovelhas e assassino. Foi ele quem tirou o povo de Israel da escravidão e conduziu até a terra prometida. Quem era Gideão? Fazendeiro, livrou Israel das mãos dos midianitas. Quem era Jefité? Filho de uma prostituta, libertou Israel das mãos dos amonitas. Quem era Ana? Dona de casa, tornou-se a mãe de Samuel. Quem era Davi? Garoto pastor, caçulinha da família, tornou-se o rei de Israel. Quem era Esdras? Escriba, liderou o retorno a Judá e escreveu alguns livros da Bíblia. Quem era Esther? Escrava, salvou o seu povo do massacre. Quem era Maria? A moça amável que tornou-se a mãe de Cristo. Quem era Mateus? Coletor de impostos, tornou-se autor de um dos 4 evangelhos. Quem era Pedro? Um pescador, tornou-se um apóstolo.
um líder da igreja primitiva e autor de 2 cartas do Novo Testamento. Quem era Paulo? 1 Timóteo capítulo 1 versículo 15, o principal dos pecadores. Mas o principal dos pecadores, às mãos de Cristo, tornou-se em príncipe dos pregadores. Como é que Deus faz? Deus levanta os fracos para confundir os fortes, os loucos para confundir os sábios, os que não são para aniquilar os que são, para que nenhuma carne se glorie perante o Senhor. Vai se preparando para aquilo que Deus vai fazer nesse tempo. Mas é tão difícil às vezes para minha ótica. Escuta, sabe como Deus faz? Deus faz de forma diferente. Deus trabalha de maneira diferente. Porque se Deus tem muito, Ele faz com muito. Santiago, se Deus tem pouco, Deus faz com pouco. Deus não trabalha como a gente trabalha. Se Deus não tiver 1.100.000 soldados do exército de Davi, Ele conta com 400.000 de uma outra época que Ele tinha. Se Deus não tiver 400.000, Ele conta com 49.897 homens que votaram com Zorobabel para reconstruir o templo em Jerusalém. Se Deus não tiver 49.897 homens, Ele conta com 32.000 de Gideão. Só que 22.000 eram covardes e medrosos. Ele conta com 10.000 que sobraram. Mas os 10.000, somente 300, 9.700 saíram fora do projeto. Então, se Deus não tem 10.000, Ele conta com 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Não tem 7.000, Ele conta com 5.000 crentes que se converteram na segunda pregação de Pedro. Não tem 5.000, Ele conta com os 3.000 da primeira pregação. Não tem 3.000, Ele conta com 600 que voltaram com Davi para reconquistar Ziclag. Não tem 600, Ele conta com os mais de 500 que estavam no monte antes de Cristo subir. Não tem mais de 500, Ele conta com 300 de Gideão. Se Deus não tiver 300 de Gideão, Ele conta com 120 Pentecostes. Não tem 120 Pentecostes, Ele conta com 70, que Ele mandou de 2 a 2. Não tem 70, Ele conta com 50, que procurava Elias depois que Elias foi embora. Não tem 50, Ele conta com 30, que ajudaram Ebed-Meleque tirar Jeremias do calabouço. Não tem 30, Ele conta com os 12 apóstolos. Se um desviar, Ele conta com 11. Depois Ele põe o outro no lugar. Mas se não tem 12 apóstolos, Ele conta com 7 diáconos, de Atos no capítulo 6. Se não tem 7 diáconos, Ele conta com 6 crentes que desceram com Pedro para a casa de Cornélio. Não tem 6 crentes, Ele conta 4 jovens são famosos na Babilônia: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Se não tem 4 famosos, Ele conta com 4 jovens sem nome que desceram um paralítico em Cafarnaum, na casa onde Cristo estava. Não tem 4, Cristo disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas se Ele não tiver 2 ou 3, Ele conta com Josué e Caleb, que mandou vistoriar a terra. Tem gigante, mas manda leite e mel. Se não tem Josué e Caleb, Ele conta com Arão e Ur para ajudar a segurar o braço de Moisés. Se não tem Arão e Ur, Ele conta com 2 velhinhos de Lucas capítulo 2, Simeão e Ana. Mas se não tiver 2 velhinhos, Tiago disse no capítulo 5, no versículo 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se Ele tiver um só, Ele faz. Imagine, meu Deus do céu, Deus não trabalha como a gente trabalha. Imagine aquilo que está por vir sobre você. É como Evan Roberts no país de Gales. Um jovem, Evan Roberts, tomado pelo Espírito Santo, cheio da vida de Deus, começou a orar, dizendo: Deus, agite, manifeste a sua glória sobre o país de Gales. Resultado: os bares se fecharam, os bordéis se fecharam, não tinha mais crime, todos pagavam suas contas, não havia mais crise no país. Em pouquíssimo tempo, a nação inteira se rendeu a Jesus Cristo. É como John Lake em Spokane, Washington, tomado pelo Espírito Santo. Spokane se tornou a cidade mais saudável do mundo, porque este homem foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Deu início às salas de cura. Ele foi para a África do Sul. Na África do Sul, em 5 anos,
ele abriu 2.000 novas igrejas. Em um período de um vírus mortal que se alastrava, pegaram ele, levaram no laboratório e falaram assim: não tem como, você está junto aos doentes, aos enfermos, e você não é contaminado com o vírus. Por quê? Quando pegaram um vírus e colocaram na pele dele, o vírus era consumido por um fogo na hora, de tanta unção que esse homem carregava. É como Charles Finney dentro de um trem, ao passar por uma cidade, pessoas em casas ou nas fábricas caíam no chão, tomadas pela glória de Deus, de tanta unção que Charles Finney carregava. É como John Wesley aqui na Inglaterra e George aqui na Inglaterra, tomados pelo Espírito Santo, viveram algo tão incrível que incendiou não somente a Inglaterra, incendiou a Europa e o mundo inteiro, porque eles decidiram dar início ao Clube Santo da Inglaterra. O poder do Espírito Santo faz isso conosco, nos agita. São como os morávios, dedicando-se para a oração e uma vida de santidade. Em 100 anos, eles enviaram mais missionários para o mundo inteiro do que a igreja na história tinha feito. Deus nos leva a um novo nível, a uma nova realidade. E eu creio que aqui haverá um poder sobre nós, que vai gerar uma reforma nos próximos dias. Você crê nisso? Haverá uma revolução nos próximos dias, porque eu creio que este poder tem essa capacidade. A demonstração do poder do Espírito Santo vai transformar uma cultura, vai transformar uma cidade, vai transformar uma nação inteira. Portugal não será mais a mesma, a Europa será sacudida pela glória de Deus. Durante muito tempo, a Europa enviou missionários para o Brasil. Durante muito tempo, a Europa enviou pastores para o mundo inteiro. Observe o que está agora acontecendo. A Europa plantou, semeou, mas agora é o tempo da gente retribuir isso. Há uma liberação de Deus. Eu tenho que falar para alguém: você sabe, você não está aqui só por causa de qualidade de vida, não, meu filho. Você está aqui porque Deus te trouxe para essa terra, porque Deus te enraizou neste lugar, porque Deus te plantou aqui. Você será um agente de Deus aqui. Você vai carregar a arca da aliança nesse tempo. Haverá uma glória sobre você, haverá uma unção que será liberada por meio de você. E por onde você for, vão dizer: lá vai alguém que carrega a arca da aliança. Lá vai alguém que carrega a presença do Espírito Santo. Ele vai te usar nesses dias. Vou falar mais forte: Ele vai te usar nesses dias. Ele vai liberar uma unção nova e poderosa sobre você nesses dias. Há algo grande que está aqui acontecendo. Eu creio nessa palavra. Faculdades como Harvard, Yale, Princeton e tantas outras foram fundadas por cristãos apaixonados pelo Espírito Santo. As maiores universidades do mundo e hospitais do mundo foram fundados por homens e mulheres tomados pelo Espírito Santo, cheios da vida de Deus. O que haverá nos próximos dias é que o Espírito Santo, ele vai liberar uma unção tão grande. Ouça o que eu vou dizer: Portugal será conhecida como uma nação de um poderoso avivamento. Vamos lá. Não, eu estou pregando. Este país será o país das grandes igrejas. Vou falar mais alto: essa nação será a nação das grandes igrejas. Vou falar mais alto: haverá uma unção de Deus. Meu Deus, a EBR está ouvindo isso aqui. Haverá uma liberação do Espírito Santo. Prepare-se, porque Deus está colocando em você patente nova hoje. Ele está liberando uma unção nova sobre a sua vida. Se prepare para aquilo que está por vir. Há um novo nível, há uma nova realidade, há uma nova unção, há um novo poder que virá sobre você. Porque este reino que nós cremos não consiste apenas em palavras, mas consiste em poder. O que nós cremos é nisso, essa demonstração do poder do Espírito. Demonstração do poder do Espírito. Porque é completamente antinatural um cristão não ter apetite pelo Espírito Santo. É completamente antinatural você não ter apetite pelo sobrenatural. Você entende que há uma unção disponível, que há uma liberação de Deus sobre você. A minha oração tem sido essa nesses dias: Senhor, a minha geração só vai saber o que é carnaval quando lê em livros de história. Haverá o mover do Espírito Santo nesses dias que vai se alastrar. Haverá o mover de Deus para essa temporada. Haverá uma unção que vai nos tomar inteiramente. Eu creio nisso. Realmente eu creio que Deus te dará uma graça para você morrer pelos moribundos dessa vida.
É uma unção para que você se entregue por algo maior do que você mesmo. É nisso que nós cremos. Diz a palavra que Deus, Ele quer se manifestar sobre você. Ele quer revelar a sua força através de você. Ele quer revelar o seu poder por meio de você. Ele quer se mostrar por meio de você. É uma unção que vai nos tomar. É uma unção que virá sobre a gente. Esses dias agora, tive uma experiência no aeroporto. Muito interessante. Estava indo pregar em Cuiabá, Mato Grosso. E aí eu peguei o voo. Eu estava ali, sentado. Sentou do meu lado um homem grande, bem forte, barbudão, bem espaçoso. Eu fiquei no meu canto, estava na janela. Decolou, esse homem começou a tremer. Ele tremia. Eu falei, gente, eu sou pastor. Aí a moça foi correndo levar uma água para ele. E aí eu peguei assim pelo braço ele. Eu falei, tudo bem com você? Ele virou para mim e falou, Bispo Rinaldo. Eu falei, tem um mistério aqui. Aí ele disse, já tem 1 ano que eu estou atrás de você, para você orar comigo. Ele disse a enfermidade que tinha, a doença que tinha. Eu tenho ido nos cultos, cruzadas, conferências. Se eu não consigo chegar até você, é para você orar por mim. Eu estava frustrado com isso. Mas quando eu te vi do meu lado, eu tremi. Eu falei para ele, pois é, existem agendas que homens fazem, mas tem uma agenda que é o próprio Deus quem faz. Só Deus pode fazer isso. Eu ministrei sobre esse homem. E a unção tem o poder de se alastrar. Eu orei com ele, ministrei sobre ele. Ele viveu uma cura sobrenatural durante aquele voo. Mas dá para imaginar que aquilo se estendeu sobre os passageiros daquele voo. Eu me levantei. Eu orei pela equipe, os comissários de bordo. Orei por quem estava em volta. Eu devo ter orado com pelo menos umas 40 pessoas naquele avião. Eu fiquei em choque, dizendo, Deus, existem momentos como esse aqui, que são momentos que o Senhor marca. E talvez não tanto apenas para eles, mas para mim. Que o seu poder tem essa capacidade de contagiar. Eu estava um tempo desse atrás, no aeroporto de Goiânia. Eu passei pelo raio-x. A moça falou assim, bispo. Eu falei, oi. Ela, ora por mim. Eu falei, me dá seu nome, que eu vou orar. Ela, não, aqui, agora. Eu virei, eu falei, aqui? Ela, aqui. Eu falei, tem certeza? Ela, tenho certeza. Eu falei, então vem cá, minha filha, abre as mãos. Uma fila gigante atrás de mim. Irmãos, eu fiz uma oração rápida, objetiva, simples. E eu com medo, eu falei, meu Deus, vão demitir essa moça e vão me xingar. Eu estava ali fazendo uma oração bem rápida. Ela, bispo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu falei, Deus, você está fazendo alguma coisa aqui. E eu falei, repete comigo, minha filha. E ela repetiu a oração toda comigo. Terminou. Eu falei, é agora. Eu estava preparando ali meu ouvido, meu coração. E todo mundo sabe que é perto de mim assim. Eu sou tranquilo, sereno, manso. Eu falei, Deus, mas me dá graça, paz, porque esse povo vai brigar comigo agora. Terminei. O povo da fila, o povo inteiro. Eu sou o próximo. Irmãos, você nunca vai me ver potencializando alguma coisa. Nunca. Eu orei por todo mundo. Até o portão, grupos de jovens, grupos de pessoas, famílias se aproximavam de mim para falar, ora por mim também. E eu saía orando no aeroporto pelas pessoas. E eu orava por todo mundo. Eu vi o mover de Deus, uma unção do Espírito Santo que se alastrou naquele lugar, porque houve uma ativação. Eu estava um dia desses indo para a igreja, e eu moro pertinho da igreja. Eu estava sem carro, minha esposa estava com carro, o irmão que trabalha lá em casa estava com outro carro. E eu falei, eu vou pegar um Uber. Estou aqui, peguei um Uber. Quando eu entrei no Uber para ir para casa, sentei, o motorista, cruz credo.
Isso foi recente. Olhei assim, falei, cruz credo o quê? Aí ele, estou todo arrepiado. Eu falei, então tá bom. Todo arrepiado. Aí ele continuou indo. Aí ele começou a fazer assim, ó. Falei, o que foi? Aí ele, tinha umas dores aqui. Sumiu tudo agora. Acabou tudo. Ele, o que você é? Falei, não importa o que eu sou. O que importa é que o Espírito Santo acabou de tocar em você. O poder do Espírito Santo. Eu vou profetizar sobre alguém essa palavra. Nos próximos dias, aonde você for, alguém vai dizer, ei, por favor, olha para mim. Você vai dizer, o que foi? Não, porque estava andando, eu vi seu rosto brilhando, a sua face resplandece. Tem algo que está sobre você que eu também quero. Eu imagino você sentado, talvez em um restaurante, em um lugar qualquer da cidade, alguém falando assim, ei, desculpa te incomodar, desculpa te interromper, você e sua família aqui, mas eu estava te observando, eu vi uma labareda de fogo sobre a tua cabeça. Que negócio é esse? Você vai dizer, o Espírito Santo que está em mim, é a unção que se manifesta sobre mim. Eu imagino você talvez em um banco aqui da cidade, ali na fila do banco, alguém chegando perto de você com um cão guia, um cego aproximando, você vai dizer assim, ei, eu tenho que falar com você, me desculpa aqui falar com você, mas há uma unção que está em mim aqui, que está me impulsionando, abre os olhos e veja perfeitamente, e a visão será completamente aberta para a glória de Deus. Eu estou profetizando isso aqui, isso vai acontecer nos próximos dias. Por onde você passar, o ambiente vai mudar, a geografia vai mudar, a glória de Deus se manifestará. Dá para imaginar isso? Eu ouvi o bispo comentando sobre os cultos de hoje. Eu faço lá nos domingos 4 cultos. Todos os domingos temos 4 reuniões, 8, 10, 17, 19 e 30. Eu fico vendo esse prédio aqui. É fato, eu não sei quantas reuniões que virão nos próximos dias, mas 2, você sabe que não vai dar. Já aumente. Sabe, nesses próximos meses já coloca mais um culto. Sabe, já vai, porque Deus mandará as pessoas para cá. Algo está acontecendo. Então Deus fala para a igreja, é um tempo de aceleração para vocês. Vamos lá, pega essa palavra. É um tempo de aceleração para vocês. Vamos, reage em fé. É um tempo de aceleração. Deus está liberando algo poderoso sobre a igreja. Os campos estão brancos. Os campos estão, vou falar mais forte, os campos estão brancos. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Os campos estão brancos. E aqui estão, ceifeiros, aqui estão os trabalhadores. Algo vai acontecer, meu Deus do céu. Eu queria que você pudesse ver agora aquilo que eu estou vendo. Que você pudesse enxergar aquilo que eu estou enxergando, porque você será uma espécie de moeda no bolso de Deus, para que Deus possa gastar como Ele quiser gastar. Ele vai usar você de forma muito especial. Eu tenho que chegar já no final da palavra. Essa igreja orou, o prédio tremeu, mas agora o texto diz que eles saíram para anunciar as boas novas. A igreja orou e o prédio tremeu, mas agora eles se posicionaram. É o que Deus falou para Elias. Elias, o vento já bateu, a chuva já caiu, o fogo já desceu, agora é hora de você correr. É Deus dizendo para esta igreja hoje, eu já dei muitos sinais para vocês, eu já fiz muito nos anos que se passaram. Esta igreja não precisa mais de sinais sobrenaturais. Esta igreja só precisa correr. Isso fala sobre uma posição. Isso fala sobre um tempo. Fala sobre você se posicionar. Porque o encargo, o desafio não fala sobre um bispo, não fala sobre uma bispa, não fala sobre um pastor, uma pastora. Isso fala sobre a igreja. Isso fala sobre a igreja estar posicionada nesse tempo para um mover sobrenatural do Espírito, para uma liberação tão grande, tão forte que virá nos próximos dias, que vai tomar você inteiramente. Agora, fato, quando eu falo de se levantar e de se posicionar, eu falo de uma paixão
Uma paixão que será evidente nesta igreja. É fato. Vocês são apaixonados. Eu sou pastor de igreja local. Eu não sou pregador itinerante, então eu conheço uma igreja local. Eu conheço uma igreja local pelos olhos, pelo brilho dos olhos das pessoas, o desejo de servir. Conheço uma igreja local quando uma irmã me recebe com uma balinha, dizendo: isso aqui é para você, especialmente para você. Eu conheço uma igreja local quando eu vejo irmãos que estão agora posicionados de forma estratégica para servir o corpo, para servir a família da fé. Porque a igreja é esse lugar de pertencimento, é onde estamos realmente enraizados. É por isso que igreja não fala do singular. Eu não sou igreja, nós somos a igreja. É como eu não sou noiva de Cristo, mas nós somos a noiva de Cristo. Então a igreja fala da família, comunidade. Calvino fala que não há independência no corpo de Cristo, como também não há autossuficiência no corpo de Cristo. Ser igreja, precisamos uns dos outros, servimos uns aos outros, como diz a palavra, no temor de Cristo. É o que Paulo disse para a igreja de Éfeso, sobre servir a família, servir a igreja, ser parte daquilo que é maior do que a nossa vida. O que fazemos aqui agora? Fazemos para um fim proveitoso. Fazemos nessa ótica de eternidade, nessa perspectiva de céu. Não fazemos apenas para algo temporário, momentâneo, não. Fazemos para a eternidade. É por isso que diz a palavra que existe uma recompensa. A gente chama de galardão. É uma premiação do que é feito aqui. A entrega de vocês, o serviço de vocês, o amor de vocês por esta obra, isso não é em vão. Porque existe uma recompensa que Deus nos dá, uma premiação que Deus nos entrega. É algo tão precioso que está disponível para nós. Agora, paixão é mais do que emoção barata que desbota com o tempo. Porque paixão realmente fala sobre um compromisso. Bispo, que compromisso? Compromisso que se renova todos os dias. É fato, aonde tem amor tem que ter paixão. Porque paixão fala sobre essa vontade de fazer, de estar. A gente chama, alguns chamam por aí de borboletas no estômago. É o desejo de fazer, é a vontade de estar perto do outro. É aquela coisa, é a paixão de alguém na cidade falar assim: onde fica o shopping Colombo? Colombo? Eu estou muito ligado aqui, olha só. E você fala assim: calma aí, antes eu vou te falar onde fica a minha igreja. É o desejo de você falar, é a vontade de compartilhar para os outros sobre aquilo que Deus está fazendo aqui, sobre aquilo que Deus está liberando sobre a família, sobre o ministério, sobre a comunidade. Que isso realmente é muito especial. Então paixão fala desse entusiasmo que não desbota, mas que se renova. Entusiasmo que eu vejo aqui, claro, mas entusiasmo que o próprio Espírito Santo, ele está agora renovando dentro de você. Bispo, não entendi. Você contará os segundos para as próximas reuniões. Vou falar mais forte. Você contará os segundos para as próximas reuniões. Você vai sair daqui dizendo: meu Deus do céu, quando que vai ser o próximo culto, Jesus? Que não chega. É o entusiasmo que haverá em você, de você estar aqui, de você ser parte, de você se envolver com o reino de Deus, com a obra de Deus e fazer a vontade do Senhor. Entusiasmo que será evidente em você, que se manifestará de forma tão poderosa e forte na sua vida. Entusiasmo que será a marca da sua vida. Deixa eu dizer algo para você nesse finalzinho, para a gente começar a orar aqui e eu passar o microfone ao bispo. Eu posso pregar aqui durante 40 minutos e muitas vezes entrar aqui e sair aqui, mas uma ligação que você faz, uma mensagem que você manda, um convite para um jantar após o culto, isso pode marcar uma pessoa para sempre. Quando se fala da Europa, mais ainda. Quando se fala daqui, mais ainda. Porque todo mundo quer ser parte de algo. Todos querem pertencer a um lugar, querem pertencer a um ambiente. Entusiasmo de você entender que este lugar é onde o amor realmente faz a diferença. E aqui é o lugar que qualquer pessoa tem que ser constrangida pelo amor. É esse lugar
quando passarem por aquelas portas, ao sentarem em uma cadeira aqui, pelo menos 10 irmãos venham incomodar essa pessoa e falar: por favor, qual é o seu nome? Onde é que você mora? Que haja o excesso, mas nunca falta aqui. O ambiente que o amor será uma verdade tão poderosa. Entusiasmo. Entusiasmo em fazer para Jesus, em fazer para o reino que pertence a Jesus. Se tem paixão, tem energia. E energia é esta força da igreja. Sabe por quê? Porque você nunca fará de qualquer jeito. Porque se é para Ele, tem que ser o melhor. Se não for o melhor, não serve para a gente. Energia, energia. Igual, amanhã eu já prego em Goiânia. Não é fácil. Terça-feira eu já inauguro um prédio novo em Anápolis, uma igreja nossa. Quarta-feira eu já vou para o GKPN. Eu sei que aquilo que eu estou fazendo aqui tem que ter energia de mim, porque é um privilégio poder compartilhar a poderosa palavra de Deus. É uma honra ser instrumento e ser boca do Senhor. Que honra é ser parte disso. Energia, energia para fazer. Eu comentei, acredito que hoje cedo, que numa igreja há 3 tipos de pessoas. E resumidamente, multidão entra e multidão sai e não tem ideia dos milagres de Deus na igreja, do que Deus tem feito. Ok, multidão. Multidão não sabe do preço pago para isso aqui acontecer. Irmão, isso aqui não é barato não. O desafio é grande, todo mês é um milagre nessa igreja. Eu sei, eu sou pastor local, isso aqui é milagre, irmão. Irmão, eu não moro aqui, mas eu estou vendo a região que vocês estão. Isso aqui é caro. Isso aqui, o investimento é alto. Não é fácil, multidão entra e multidão sai, não tem noção das lágrimas derramadas nos bastidores da igreja. Sacrifícios feitos para isso aqui acontecer, multidão, ok. Tem um segundo grupo que aqui não tem, só tem no Brasil, que é de Judas. Que Judas é complicado demais, porque Judas só fala mal, só critica. Ele observa só para colocar um defeito. Para Judas nada está bom na igreja. Judas sempre acha um defeito, sempre acha um problema. Judas é bom de potencializar problemas na igreja. Ele nunca é um pacificador. Ele gosta de gerar intrigas e confusão. Judas é complicado, nem vou colocar tempo aqui em Judas. Aí tem um terceiro grupo de pessoas, que aqui está cheio, que é de Marias. E Maria é o tipo de gente que pega o varginardo puro, quebra, derrama sobre os pés de Jesus. E mesmo que Judas fala que desperdício, era melhor dar aos pobres. Maria diz: eu escolhi a melhor parte, que é essa aqui, ó. Eu quero é isso aqui. É o privilégio de ser parte, é o privilégio de ser inserido, o privilégio de fazer. Maria arregaça as mangas, tem prazer. Falta alguém nos kids? Sim, eu estou aqui. É no evangelismo? Sim, eu estou aqui. É no boas-vindas? Sim, eu estou aqui. Maria sempre está disponível. Pode observar, essa igreja aqui é uma igreja grande, crescente, que multiplica, que está avançando. Eu sei de vocês, eu sei de Campos, da expansão preciosa da igreja. Eu sei, Deus está fazendo coisas grandes. Mas pode observar nos bastidores da igreja, se não são figurinhas carimbadas aqui. Vá para os bastidores da igreja, você verá as mesmas Marias. É assim, toda igreja é assim. Aquelas que fazem de verdade, que desejam fazer, que querem realizar de fato. Se existe numa igreja a paixão, existe na igreja também da gente o esforço de manter a chama acesa. Você é casado, você sabe disso. Nem todo dia você acorda dizendo: meu Deus do céu, ganhei na loteria. Existem dias que você tem que se esforçar mais do que outros dias. Na verdade, igreja é a mesma coisa. Um dia você vai entrar aqui e hoje você vê o bispo Rocha e fala: meu Deus, meu bispo é demais. Meu bispo é incrível, maravilhoso, é o melhor bispo do mundo, é o melhor pastor do mundo.
Hoje você está aqui dizendo: poxa, meu bispo é incrível, ele prega no mundo todo. Foi lá na igreja do bispo Rinaldo pregar, ministrar. Ele ministra nos Estados Unidos, ministra na Europa inteira, ministra no Oriente, ministra na América do Sul. Meu bispo, escritor, Hoje você está assim, animadaço com o seu bispo. Mas um dia você vai entrar aqui e os seus olhos não vão brilhar como hoje. E nesse dia tem que ter esforço de você, de jogar lenha e falar: Deus me colocou nesse lugar, Deus me plantou nesta igreja, e aonde Deus me plantou é onde eu vou crescer. Onde Deus me plantou é onde eu vou florescer. Ouça uma coisa: os dias são maus, os dias são difíceis. Cuidado com as igrejas modinhas. Cuidado. Cuidado com os ventos. Cuidado com os movimentos. Cuidado. Você tem igreja. Para de ouvir pastor de internet, para de ouvir coach, para de ouvir sei lá quem. Pare para ouvir seu pastor. Sabe por quê? Porque gente de fora como eu hoje, trago para você uma espécie de sobremesazinha. Comida de verdade quem dá é o pastor da casa. Alimento de verdade quem dá é o pastor local. Igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Não podem prevalecer contra a igreja, porque Deus está fazendo uma coisa nova aqui. Diga aleluia. Vamos orar, quero orar com você, mesmo como você está sentado. Agora é 19h40. Eu devo ter menos 10 minutos. Dá para fazer uma oração? Dá para fazer? Eu vou fazer esta oração com você. Um dia eu venho, como eu fiz hoje pela manhã, com o pastor Ezio. Eu venho só para orar por curas, só para ministrar milagres. Mas se eu orar por cura hoje, aí, irmão, é um problema. Eu quero orar com você. Quero ministrar agora sobre você. Existe uma porção do Espírito Santo. Existe uma liberação de Deus muito forte agora sobre você. O Espírito Santo, Ele quer fazer isso. Ele quer tomar a sua vida. Ele quer possuir você inteiramente agora. Ele quer liberar algo novo e fresco sobre a sua vida. Qual o seu nome? Diego? Diego, você tem ideia daquilo que Deus Ele vai fazer através da sua vida? Você tem ideia que existe um manto pastoral sobre você? Você tem ideia que existe uma unção que vai tomar você essa noite e que vai te agitar para um incrível tempo da sua vida? Existe uma unção que se manifestará sobre a sua vida. Existe um poder que será liberado agora sobre você. Algo tão grande, tão poderoso e tão forte, que será evidenciado a partir de hoje. Vai se preparando, porque Deus está agitando mesmo. E aí, quando Ele vai agitando a nossa vida, Ele faz com a gente isso. Ele tira quem está pela conveniência para permanecer quem estará pelo propósito. Então Deus tem disso. Ele mexe com a gente. Ele agita a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossas amizades. Ele tem que agitar, porque Ele está nos levando a um novo nível. E esse novo nível requer isso. É Deus tirando os excessos mesmo, para que você viva um nível maior de dependência, de entrega, da revelação de Deus e do poder de Deus sobre você. A unção que está te tomando aqui agora, a unção que está tomando a sua casa, a sua família aqui agora. Há um poder de Deus tão forte que está vindo sobre você. Meu Deus do céu, há algo grande acontecendo, há algo poderoso se manifestando. Aleluia. Eu estou vendo um monte de brinquedinho, eu estou vendo um berço, eu estou vendo uma ação de Deus tão forte para esse tempo. Vai se preparando, preparando para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que o Pai vai realizar. Existem presentes vindo, existe uma unção se manifestando. Meu Deus do céu,
Existe uma liberação do Espírito Santo, porque nesse ciclo da sua vida, da sua casa, prepare-se para milagres exponenciais serem atraídos como imã sobre a sua vida. Algo grande está acontecendo. A unção que vem sobre você. Aleluia! Todo milagre acontece por esta graça, uma graça que nos alcança, uma graça que se revela sobre você. Tudo que Deus faz é pela sua graça. Tudo que Deus realiza é pela graça. Graça suficiente, graça que nos basta, graça que está sobre nós. Ah, se não fosse a graça de Deus. Ah, se não fosse a graça de Deus. Existe graça aqui. Existe graça aqui. Existe muita graça aqui. Existe muita graça aqui. Muita graça. Meu Deus do céu. Eu via você entrando aqui e dizendo: se fosse possível eu ia morar aqui dentro. Porque existe algo que te assola, que aperta seu coração. Existe hoje uma cura, que não é somente para o seu corpo, é para a sua alma. Porque hoje Deus vai fazer da sua vida assim: o ontem é nunca, e o amanhã será agora. Deus dizendo que Ele lançou no mar do esquecimento, e Ele escreve uma história tão linda, tão preciosa, algo tão grande que Deus está fazendo. O homem que tentou destruir sua vida, acabar com você, verá nesse tempo a dupla honra de Deus se manifestando sobre sua vida. Eu estou vendo traumas, injustiças, e estou vendo feridas dentro de você, que o Senhor hoje literalmente cicatrizou. Eu te vejo nesse altar, olha para ele, testemunhando um casamento na palavra de Deus alicerçado. Existe algo tão precioso que Deus faz, porque Ele está hoje dizendo: apenas veja todo o favor de Deus, apenas veja toda a bondade, benignidade e graça de Deus, apenas veja tudo que Deus estará na sua vida realizando. Ele hoje libera sobre a sua vida um precioso milagre para a glória de Jesus Cristo. Todo milagre se manifesta em um ambiente de fé, não uma fé apenas em palavras, não somente uma fé professada, mas uma fé com a vida, uma fé realmente demonstrada com a nossa vida, uma fé que honra a Deus, e nós servimos a um Deus que também honra a nossa fé. Essa fé que é evidente em você, essa fé que se manifesta em você, fé no Filho de Deus. A palavra vai nos ensinar a respeito disso, que por meio de uma fé você pode falar: montanha, levanta-se, vá para colar, e a montanha te obedecerá. Por meio de uma fé, isso é possível. Isso passa a acontecer através desta fé. Fé de verdade, fé sobrenatural, fé no Filho de Deus. Hoje Deus manifesta algo tão especial sobre você, e é tão precioso aquilo que Deus agora Ele vai fazer. Posso te perguntar uma coisa? Eu posso te falar uma coisa que o Espírito Santo manda falar? Deus está agora indo na sua mãe e atendendo um grito da alma dela.
Meu Deus, a força de uma mãe que ora me fez sair do Brasil para vir aqui falar com vocês. O diabo não prevalece contra a sua vida. Não tem poder sobre a sua vida. E hoje, argumentos, pretensões e fortalezas na mente foram completamente destruídos para a glória de Deus. Em vez de Deus hoje te dando um propósito tão especial, porque você nasceu para um fim. Bispo, qual que é o fim? É para o reino dele. Você nasceu para um propósito. Isso aqui não é um jargão de um pastor. É para você, através da sua vida, transformar outras vidas. Eu estou vendo um prédio. Eu estou vendo uma equipe muito grande em sua volta. Eu estou vendo muitas mulheres. Eu estou vendo uma fila muito grande. Eu estou vendo uma revista. Eu estou vendo o seu rosto na capa dessa revista. Você não tem ideia do que Deus vai fazer. Deus soprará seu nome nessa terra em uma proporção tão extraordinária. O Espírito Santo me manda dizer que Ele vai evidenciar na sua vida isso. São dias que serão inesquecíveis. Você não vai apenas cuidar de pessoas, você vai impactar as pessoas com a graça de Deus que está sobre a sua vida. E as suas mãos serão as mãos do próprio Deus, para que o poder de Deus se manifeste. Todo milagre se manifesta por meio de uma intervenção. Deus é um Deus de intervenções. Ele sempre interveio, Ele sempre intervém, Ele sempre intervirá na história, sempre intervirá em nossas vidas. É um Deus de intervenções. E como é especial a gente entender que esse ambiente aqui agora é um ambiente que existe uma intervenção dos céus, uma intervenção de Deus, um Deus que muda realidades, um Deus que te faz hoje acessar um portal. É importante entender que diz a Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 3, que existe uma bênção que está instalada em você. E agora você pode realmente viver isso, acessar regiões espirituais, vivendo os benefícios de Deus, a bênção de Deus. Um Deus que ama fazer coisas assim. Um Deus que é ricamente generoso. Um Deus que é grandemente abençoador. Eu tenho uma palavra para vocês. Abram as mãos. Eu estou vendo um escritório. Eu estou vendo uma pasta. Eu estou vendo uma resposta. Deus me manda profetizar. Existe uma surpresa nesses dias. Existe uma bênção que vai transbordar. Deus está tirando todo tipo de inquietação, toda ansiedade. Está dizendo apenas descansem para aquilo que o Senhor vai fazer, para aquilo que o Senhor vai realizar. Eu vejo uma advogada. Eu vejo uma boa notícia. Eu vejo o mover sobrenatural de Deus. Eu vejo uma liberação tão incrível nesse tempo. Existe um destravar de Deus agora. Tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que vocês saibam que o Senhor é Deus
e está chamando vocês pelo próprio nome. Eu estou vendo o espaço gourmet, estou vendo a cozinha, eu estou vendo a área de lazer, eu estou vendo as suítes, eu estou vendo o quarto de hóspedes, eu estou vendo algo precioso nesse tempo. Algo está acontecendo, algo está acontecendo, algo está acontecendo. Deus está fazendo algo precioso. Apenas vejam, contemplem a manifestação de Deus, o braço forte de Deus, realizando este novo tempo, trazendo essa nova temporada em nome de Jesus. Aleluia. Alguém diga aleluia. Aleluia. Você trabalha com o quê? Você. Com o quê? Com TI? Há quanto tempo já? 3 anos? Eu vou falar um negócio para você que talvez seja uma loucura. Eu vejo Deus trazendo para você um mover novo. Eu vejo uma nova porta escancarada. Eu vejo Deus mudando você de direção. Existe um benefício, existe uma bênção sobrenatural. Deus te deu uma graça, uma criatividade, uma inteligência. Prepare-se para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu estou vendo diante de você uma tela como um gráfico financeiro. Eu estou vendo Deus liberando agora um tempo de potencialização. Existe uma manifestação de Deus sobre a sua vida, e algo tão forte que Deus está fazendo. Se prepare para isso. Chegou um novo e incrível tempo, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Alguém diga aleluia. Alguém diga aleluia. 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 Se alguém tem alguma enfermidade, só faz assim com a sua mão. Só dá um sinal com a sua mão, por favor. Se alguém tem alguma enfermidade no corpo, normalmente eu chamo no altar, eu oro aqui, a gente escuta as curas, eu faço individualmente. Mas eu sei que existem momentos para a gente fazer. Hoje ainda é ceia, vai ter momento de ceia. Mas aí no seu lugar, como você está sentado, se alguém tem alguma enfermidade, faz assim, deixa eu ver, ok? Se você puder, faz assim com as 2 mãos, ok? Existe uma liberação de cura agora sobre o seu corpo. Assim como você está, eu quero que você ouça isso aqui. Eu pregava em Massachusetts, em Boston, uma conferência de curas e milagres. Levaram um menino que nasceu com paralisia cerebral, não ficava nem sequer sentado. Em um momento como esse, pegaram o menino e colocaram no altar. Eu não coloquei minha mão sobre ele, eu não ministrei sobre ele. Esse menino, ele se levantou e começou a andar e correr perfeitamente no altar, completamente livre, completamente curado. Ano passado, eu faço um evento em Goiânia chamado A Cura. Nossa igreja realiza esse evento, A Cura. A gente concentra lá 20 mil pessoas. É uma noite de milagres, de curas, de muita oração. Uma menina chamada Manuela, nome da minha filha. Inclusive alguns discípulos aqui, ou todos eles, estavam nesse evento. Essa menininha, Manuela, eu nem orei, estava no meu colo. Ela não podia andar, não podia se movimentar. E ela disse: Cristo apareceu para mim no hospital e disse para mim que eu vou andar. Ela fala isso, ela se solta e começa a andar perfeitamente. Eu tenho visto muitas curas através da imposição de mãos, claro. Cegos, surdos, paralíticos, ok. Mas muitas curas eu vejo assim, sem nem colocar as mãos. Então existe agora, aí mesmo no seu lugar, sentado como você está, uma liberação da cura. Eu sei que é muito difícil para mim pregar e não orar por cura, porque é meu ministério.
Mas agora, aí no seu lugar, todas as enfermidades, todos os espíritos de enfermidades, todo o mal no seu corpo, desaparece agora em o nome de Jesus Cristo. Enfermidades no sangue, nos ossos, na pele, no estômago, nos rins, pulmões, garganta, sistema nervoso, respiratório, agora mesmo, artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia, dores nas juntas, coluna, pernas, braços, dores de cabeça, a insônia agora, a depressão. Hoje, enfermidades no intestino, no pâncreas, cerebelo, mesencéfalo, no bulbo. Agora mesmo, doenças em qualquer parte do seu corpo, em qualquer órgão do seu corpo. Miopia, catarata, perda da visão, surdez. Agora mesmo, qualquer síndrome, qualquer doença. Eu também digo para o espírito de doença, o espírito de enfermidade, eu digo em o nome de Jesus Cristo, para todo o mal desaparecer para a glória de Deus agora. Eu digo, enfermidade, vai embora e não volte mais. Doença, desapareça e não volte mais. Sejam sarados, sejam completamente livres, completamente restaurados, para a glória de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que o Senhor nos sara, que aonde Cristo andava, todos eram curados, que pelas pisaduras de Cristo fomos sarados, que levou sobre si todas as enfermidades. O que diz a palavra? Ele liberou a sua palavra e o sarou. Então agora sejam todos sarados em o nome de Jesus Cristo. Diga amém. Bispo, e agora? Agora você está curado. Agora você está livre. Quer fazer um teste? Sim ou não? Movimenta aí. Faz alguma coisa, vai lá. Faz algum movimento, qualquer coisa. Você está curado, vamos lá. Vamos lá, gente, faz alguma coisa. Movimenta os ombros, braços, pernas, coluna, faz qualquer coisa. Vamos, faz alguma coisa aí. Vamos lá, reage, está curado. Veja perfeitamente, ouça perfeitamente, procura os nódulos, miomas, hérnias aí, vamos lá. Faz algo, procura a enfermidade agora. Você está curado em nome de Jesus. Não, eu vou gritar. Você está curado em nome de Jesus. Diga aleluia. Bispo, eu estou sentindo um negócio diferente aqui, ó. Isso é poder e virtude. Bispo, eu estou sentindo uma coisa aqui, bispo. Eu estou me sentindo diferente, bispo. Como pode? Eu estou melhor. Estou sentindo o toque de Deus em mim. Se tu estiver sentindo alguma coisa diferente aí, levanta a mão bem alto. Faz assim, ó. Tá sentindo uma coisa diferente aí? Tá mesmo? Tá? Você fez aí que você não podia fazer? Tá melhor? Sente melhor? Mesmo? É o poder de Deus sobre você. É a cura sobre o seu corpo. A gente não consegue chamar aqui para perguntar de um por um, mas a cura está sobre você. Faça exames, pega o diagnóstico, testemunhe a cura, porque já aconteceu. Fique em pé só por um segundo. Bispo, desculpa pelo horário, viu? O sangue de Jesus tem poder. Faz assim, ó. Feche sua mão. Eu entrego esse microfone com esse ato profético, que fala sobre essa estação da igreja, que fala sobre os próximos dias, semanas, meses e anos desse ministério.
Deus está dizendo para esta igreja a respeito disso. O bispo de vocês, que é muito amado por vocês, sim ou não? Ele será dispensável, porque ele vai liderar ao ponto de ser dispensável. Ele está pastoreando para esse fim. Ele está liderando para esse fim, para esse propósito. Porque hoje se levanta um exército aqui. Um exército de pastores, de líderes, tomados pelo Espírito Santo. Porque eu sei que você sabe que não é fácil para o seu bispo atender outros lugares. Você sabe disso? Sabe que para ele é um sacrifício sair de casa. Porque isso fala de renúncias pessoais. Ele não precisa, como eu não preciso. Sair da igreja local, da família, deixar a casa, deixar a igreja local e ir em um lugar, mas escuta, ele não pode ser egoísta. Porque enquanto ele está se doando para outros lugares também, Deus está recompensando ele aqui dentro. É por isso que a gente vive a importância da entrega, da liderança, do discipulado. A gente se doa, a gente ama e ama de verdade isso aqui. Existe um ato de fé que fazemos agora. Na sua mão estão todos os espíritos malignos que um dia tentaram contra a sua vida. Na sua mão agora estão principados, potestades, hostes da maldade e príncipe das trevas. Na sua mão estão as doenças, enfermidades, feitiçarias, magia negra, palavras contrárias, a inveja. Todo mal contra você arquitetado está agora na sua mão. É um ato de fé. Levante assim. É uma contagem regressiva. Quando eu falar 3, 2, 1 e já. O que está na sua mão, joga para o chão. Pisa. Marche. Reaja com muita fé hoje. Estão prontos? Estão prontos? Quando eu falar já, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. O batera vai bater ali. Eu vou reagir com você. E nós faremos algo de verdade. A igreja orou e o prédio tremeu. A igreja orou e o prédio inteiro tremeu. Em Joel capítulo 2, versículo 28 diz: há de seguir depois, derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Efésios capítulo 5, versículo 18: enchei-vos do Espírito. Paulo diz: enchei-vos continuamente do Espírito. Atos capítulo 2, conhece o texto? A partir do versículo 1, o Pentecostes se cumprindo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Se você puder, marche comigo, vamos. Certa vez, Gideão e seus 300 pegaram trombetas nas mãos e foram contra os inimigos. Não é comum 300 com trombetas nas mãos. Mas nesse dia, os 300 carregaram trombetas nas mãos.
Porque existem vitórias que a gente vence, não com a força do braço, mas com a nossa adoração. Eles foram envergonhados, os inimigos foram confundidos, eles foram destruídos, porque Gideão e os seus 300 tocaram a trombeta, agiram profeticamente. E esse é o profético que cremos: mente, voz e coração de Deus. Isso não entendi. Sabe aquele demônio que ficava perturbando a sua casa, perturbava a sua família? Ainda hoje estará na rua da sua casa, com a cabeça cravada no chão, dizendo: pode pisar em mim, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A igreja orou e o prédio tremeu. Há uma liberação do poder de Deus sobre a sua vida nesse ato de fé. Estão prontos? IBR, estão prontos? Levante sua mão. Número 10. Deus enviou para cá uma comitiva de anjos. 9. Acabou um tempo de derrota na sua vida. 8. Deus cumprirá suas promessas. 7. Não há inferno que impeça. 6. Deus vai incendiar seu ministério. 5. Uma explosão de curas e milagres. 4. Uma unção extraordinária desce agora sobre você. 3, 2, 1. Já joga pro chão. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Reage com muita fé. Dê um brado de júbilo ao Senhor. Diga aleluia. Aleluia. Se você conhece a pessoa que está ao seu lado, dê um abraço nela.